Como vocês sabem, gente, a gente está nessa série Visão do Alto, uma série que transforma. E Deus reservou essa palavra para a gente aqui hoje, e para algumas pessoas que estão ali na internet também assistindo, que eu estou vendo. Um shalom especial para todos vocês que estão aí na internet. Não saiam não, porque essa visão do alto vai transformar nessas nossas vidas. E dentro dessa série Visão do Alto, eu trouxe uma palavra para hoje. Eu gosto desses nomes, né? O eclipse da alma, o engano de Simão e a verdadeira luz. Amém? Você deve conhecer essa história aqui. E numa história simples, eu vou pregar algo simples, mas que fale ao nosso coração numa visão, assentados junto com Jesus na região celestial. Durante toda essa série, enquanto vocês vão em Atos 8 aí, durante toda essa série, para você entender, o significado é o seguinte: a gente não está aqui. A gente está sentado com Jesus, olhando de cima. Tudo. Atos 8, de 9 a 25. Sim, eu vou ler isso tudo aqui. Atos 8, versículo 9 até o versículo 25. Estou tentando sempre trazer uma palavra rápida, não por menosprezo ao culto e à palavra de Deus, mas para que toda palavra faça morada no seu coração. Shalom, meu querido. Sente do lado de cá, se puder, já que todo mundo aqui eu posso olhar para vocês. Então, a série que a gente está estudando é Visão do Alto. Tudo que a gente pregar por esses cultos, nós não estaremos aqui na igreja, nem aí em sua casa. Nós estaremos assentados com Cristo. Seu corpo pode estar aqui, sua mente tem que estar lá em cima. E nessa visão do alto, a gente vai estudar hoje o eclipse da alma, o engano de Simão e a verdadeira luz. Para quem me conhece, sabe que eu não sou pregador. Eu venho para ensinar. Sou professor. Aqui está cheio de pregadores. Em casa, talvez um pregador esteja assistindo também. Então, na verdade, a gente bate um papo aqui e fala sobre essa visão. Atos 8, de 9 a 25, a palavra vai dizer assim. Olhe bem que coisa poderosa. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia-se alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior. Está em Atos 8, a partir do versículo 9, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. E ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim,
para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Glória a Deus. Amém. Pai, louvado seja teu nome, por essa visão do alto que o Senhor tem nos dado. Nos capacitado de coragem, nos capacitado de amor, de poder, nos capacitado, Senhor, e mudado o nosso coração. Que nesse coração hoje esteja disposto, Pai, a assumir o que tem de Simão dentro de nós, assumir os nossos erros, que o teu Espírito, Pai, possa não acusar, porque esse é o trabalho do maligno, mas nos direcionar novamente para o teu caminho, porque tudo aqui é sobre ti, não sobre nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Interessante aqui, né? Cara, isso aqui, eu poderia pregar umas 5 pregações diferentes e ainda seria pouco. Mas eu vou meditar em alguns pontos que o Espírito falou ao meu coração. Interessante, né, que Pedro diz a ele, ore para que o Senhor o perdoe. E ele diz, ore você por mim, né? Como muitos de nós aqui, né? Mas, gente, eu queria dar uma visão da cidade, e novamente dizendo, e a visão do trono de Deus. Ele começa, havia naquela cidade um homem chamado Simão, e muitos lhe davam ouvido, esse homem é o poder de Deus, assim o povo dizia. Sabe, gente, em Samaria, todos olhavam para baixo, para Simão. Simão ocupava o palco, Simão ocupava os olhares, Simão ocupava a admiração daquele povo. Mas nós hoje vamos subir às regiões celestiais para olhar para Samaria de cima, do alto, porque de baixo a gente vai aplaudir Simão, do alto a gente vai ter uma visão privilegiada, que é a visão de Jesus. E desse alto, sabe o que a gente percebe, gente? Que o que o povo chama de o grande poder de Deus era, na verdade, apenas uma algema espiritual. Não se preocupe, que vocês vão entender esse palavreado à medida que a gente for explanando sobre esse texto aqui. E o primeiro aprendizado que eu tiro desse texto é o palco da ilusão versus o altar da verdade. O palco da ilusão está montado, e hoje continua montado, versus a visão, o altar da verdade. Eu chamo isso aqui, gente, esses primeiros versículos aqui que a gente leu, todos dando ouvido, esse homem é o poder de Deus, davam atenção a ele, porque durante muito tempo só davam atenção porque eles impressionavam o povo, era tudo sobre o homem. Eu chamo de o domínio do espanto. Eu gosto de colocar palavras nos meus tópicos. Simão exercia a magia, o texto diz isso, e ele maravilhava o povo todo. Do alto a gente vê, gente, que o engano floresce onde falta discernimento. Não é só de espírito, não. Simão não servia o povo. Simão era servido da admiração do povo. E o povo gostava de servir. O povo é tão culpado quanto ele. Porque o povo, se o povo não tivesse naquele culto lá, onde esse Simão fazia esses milagres, essas magias, esse espetáculo, ele não seria alimentado. É uma autoproclamação. Ele dizia ser alguém importante. Mas quem vive do alto, quem tem a visão do alto, sabe que só um nome importa. Onde o homem tenta ser o centro, o céu se fecha. Os aplausos são dos homens e o céu continua fechado. É só ilusão. É tudo ilusão que Deus está naquele negócio. É tudo ilusão que aquilo ali é uma igreja de Deus. Ei, não é não. São palcos da magia.
O céu está fechado e o palco aberto é o do mundo. Mas onde Jesus Cristo está no altar, pode não ter aplausos na terra, mas o céu está aberto para essas pessoas. É interessante que tem um versículo que fala assim: todos lhe davam ouvidos, do menor, Isaac, até o maior. Cara, Simão conseguiu uma arte aqui fantástica, meu querido. Ele conseguiu o que muitos pregadores modernos buscam: unanimidade e alcance. Tudo baseado em sinais vazios, não na palavra que salva, não na palavra de vida. E para cada tópico que eu apresentar aqui, eu vou dar um comportamento Simão, eu falei que o culto ia ser instrutivo, e um comportamento Pedro, um comportamento Paulo, um comportamento nosso, um filho de Deus. Um comportamento Simão é quando o líder usa o carisma e efeitos especiais, usa emocionalismo, usa profetadas manipuladoras para manter as pessoas em estado de fascínio pessoal. Estou fascinado com aquilo ali. Ele ama ser chamado de o grande. Ele ama ser chamado de o pastor, o profeta de Deus. Ama mais ser chamado de um ungido. Se você se levantar contra os Simões que estão nos altares hoje, ele vai dizer: epa, não toque no ungido de Deus. Ou se sair sem minha bênção, você está amaldiçoado. Ei, nós fomos todos abençoados por Jesus Cristo. Nós estamos abençoados nas regiões celestiais. Eita, como é importante a gente ter entendimento, gente. Sabe, o comportamento de Simão cria uma dependência da sua figura. Ele gosta de deixar passar que o povo só alcançará a Deus por meio dele. Só alcançará os milagres de Deus por meio dele. Só será abençoado por Deus por meio dele. Porque ele é a palavra de Deus praticamente viva que entrou naquele altar. Já o comportamento Pedro, o comportamento Filipe aqui no caso, aqui o ministro nem se intitula líder, ele só aponta para Cristo. Ele não quer ludibriar, ele quer iluminar. Ele sabe que se as pessoas ficarem maravilhadas com ele, ele falhou em sua missão. 2 Coríntios 4:5 vai dizer: pois não pregamos a nós mesmos. É bom repetir: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Isaac, eu acho que está tendo uma coletânea de ilusionismo por todas as bandas, porque eu entro em muitas igrejas que eu vejo pregando, são eles mesmos. Cara, nós não pregamos nós mesmos, eu sou o menor. Está dizendo que nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Sabe qual a visão do alto? Sabe o que a gente olha lá de cima na perspectiva do trono? O sinal que não aponta para Cristo é desvio de rota. O sinal de Simão não apontava para Cristo, apontava para as magias, para os milagres, entre aspas, que ele fazia. Sinal que aponta para Cristo, se não apontar para ele, é desvio de rota. O engano de Simão é o que mais temos hoje. Uma imitação do sobrenatural sem possuir o santo. 2, segundo ensinamento que a gente pega aqui, a conversão espiritual, superficial. Quando, porém, devem créditos a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, iam sendo batizados, e o próprio Simão abraçou a fé, gente. Repare que mudança de centro. Quando Filipe chega pregando o reino de Deus, tudo mudou. A palavra diz claramente aqui, até Simão creu e foi batizado. Que bênção, Abraão! Aquela pessoa foi batizada lá, ela está salva. Aceitou Jesus Cristo. Simão virou crente. Pronto.
E ainda um crente que faz milagre, viu? Faz cada magia lá que só vendo. E aí, ó, a igreja de Simão, ó, cheia de gente. Sabe qual é o perigo da admiração errada? Está no versículo 13. Olha o problema. Simão seguia Filipe ficando atônito, extasiado, maravilhado, vendo os sinais e os grandes milagres. Simão agora via o milagre, via sinais miraculosos do poder de Deus. Mas a gente que está do alto, gente, a gente enxerga pessoas que aceitam Jesus porque ficam extasiadas com o milagre, porque veem na internet, no grupo da igreja, testemunhos de alguém que deixou de ser travesti e se tornou um homem, ou alguém que é uma mulher transvestida de homem e se tornou mulher de novo, ou alguém que recebeu um livramento. Aí, por causa daqueles milagres exorbitantes, Deus está nesse lugar. Eles vão atrás de milagres. Eles só querem ver testemunhos, ouvir testemunhos, senão não é suficiente, gente. Essas pessoas aceitam Jesus porque estão atrás de outras coisas, mas nunca se arrependeram. Essas pessoas seguem a igreja enquanto houver sinais. Elas seguem a igreja enquanto houver rodopios. Elas seguem a igreja enquanto falarem em línguas que ninguém entende. Aí aquela pessoa é de Deus. Ela segue a igreja porque um pastor não está com os braços tatuados. Ela segue a igreja por vários motivos, cara. Mas nunca porque quer conhecer Jesus. Ainda mais se o pastor pregar assim, ó, ei, a gente não precisa de mais bênção nenhuma. Toda a bênção já foi liberada na cruz. A gente está salvo por toda a eternidade. Eu não quero isso. Eu quero receber meu carro. Eu quero receber a minha bênção. Eu quero receber uma profecia, nem que seja uma ilusão de magia. Que é isso que Simão fazia. Está cheio de mágicos por aí, Isaac. Está cheio de mágicos. Manipuladores da alma. E todos buscam ele. Porque, na verdade, o povo quer isso. O povo quer líderes que preguem aquilo que eles querem ouvir. Ele segue a igreja enquanto houver sinais, barulho, mas seu coração continua sendo o centro do universo. O comportamento Pedro, nessa visão do alto, o cristão entende que o batismo, gente, é um rito, não é um rito de clube social. O batismo é uma morte para o mundo. Ele não busca show nem emoção, ele busca Cristo. Gálatas 1,10 vai dizer, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas pessoas não. Elas querem todas as cadeiras lotadas. Elas querem todo o altar, é um palco em um clube. Enquanto não tiver lotado, não é sucesso. Eles podem passar por aqui e dizer assim, ei, olha para lá, eles nunca têm sucesso, tá vendo? Estão amaldiçoados. Ou então, olha lá, é só um pastorzinho que quis abrir a igreja ali. Não! Os aplausos estão vindo dos céus. É muito melhor o de lá e se manter fiel à palavra de Deus. Não tem preço. Não se venda, não seja um Simão, o mago. Sabe qual é a perspectiva do trono aqui? Simão apenas trocou de mágico, mas não trocou de Senhor. O mágico de Simão era Jesus, pô. Era um Jesus com J minúsculo. Ele trocou só de mágico. Eu quero esse poder aí. Mas não trocou de Senhor, hora nenhuma. Ele não estava maravilhado com o Salvador. Ele estava maravilhado com a tecnologia do milagre. Para esses caras é mais importante conversar com um ou com outro, fazer curso de profecia, e aí procurar saber alguma coisa e soltar. Porque o que ele quer é o aplauso do homem. Ele não quer ser visto por Deus como filho. É interessante porque Simão só queria uma compra.
desse dom. Ou seja, ele só queria melhorar seu repertório. Eu vou repetir essa última. Simão queria melhorar seu repertório. É para a gente, viu? Cuidado, a gente que quer pregar, que a gente quer fazer qualquer outra nova, qualquer coisinha nova, só para melhorar o repertório. Por que você está vindo no altar? Porque eu quero pregar. Por que isso? Eu quero trazer uma coisa nova ali, eu quero melhorar meu repertório. É melhor eu colocar uma campanha na minha igreja, porque está muito vazia. Então eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração para 7 anos de vitória. Ei, isso é só a gente querer pegar um repertório novo para encher a igreja. A gente está usando Jesus, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é os aplausos para a gente. Terceiro ponto desse ensino lindo aqui, a comercialização do sagrado. A palavra diz que quando Pedro e João chegam, eu não sei se você sabe da história, Filipe, ele batizou um eunuco. Era como eu hoje batizar um homossexual. Tem algum problema nisso? Nenhum. Se ele recebeu Jesus, ele quer Jesus, venha, batize. Vamos chamar de herege nas outras igrejas. Você sabe, né, Romário? É isso. Eunuco não podia nem entrar no templo. Eu não estou falando que o eunuco é homossexual, não. Pode ser homossexual, pode ser uma pessoa que foi circuncidada e pode ser uma pessoa que quis ser eunuca por ela própria, para servir a Deus. Não importa, independente disso, o eunuco não era bem-vindo. Era um povo assim. E Filipe foi e batizou ele ali. Aí, pá, ele foi trasladado. Talvez não tenha feito esse pá, mas ele saiu dali e pronto, sumiu. Daqui a pouco ele estava em Samaria, pregando o evangelho, batizando, e ali, só que o povo não recebia o Espírito Santo. Eu não vou pregar sobre isso. Não tinha recebido o batismo do Espírito. E aí Pedro e João, sabendo disso, foram para Samaria para impor as mãos e as pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus. É nisso daqui. Quando Simão viu que a galera estava ficando doidona com o Espírito, cheio de sinais, cheio de prodígios, porque naquela época era necessário isso, aí ele pirou na batatinha. Porque ele dizia, rapaz, eu quero isso aqui. Quanto custa para eu ter esse dom aí? Repare que massa, velho. Deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Cara, imagine só eu vendo. Imagine só, velho, esse povo vendo o pastor aqui, ó, curar um cara na cadeira de roda. Era esse o pensamento de Simão. Imagina só esse povo entrar aqui e vendo que eu prego bem pra caramba. Quem diria, hein, pastor tatuado assim, pregando bem, hein? É esse o pensamento de Simão. Quem diria, olha só, eu vou lá, ó, imagina só, véio, se eu receber um dom, que eu boto a mão na pessoa e a pessoa flutua, ou o mar abre ali. Eu quero isso também. Imagina se eu conseguir profetizar, chegar ali, seu nome é como, meu queridão? Diego. Eu chego para Diego e digo assim, ó, Diego, está acontecendo isso em sua vida, e Deus mandou dizer que em 2 dias você vai ter isso. Imagine, isso pode ser um dom do Espírito. Pode ser, a maioria é profetada, mas pode ser. Mas Simão, ele queria esse dom de falar isso a verdade. Mas não era para a glória de Deus. Era para impressionar homens. A gente tem que ter muito cuidado quando sobe nesse altar. Muito cuidado, gente. Ah, cara. Isso aqui não é Simão, somos nós. Cara, Simão vê algo que a magia nunca poderá replicar. A habitação interna de Deus. E o confronto com a glória. É uma oferta que é um insulto. Ele oferece dinheiro. Sabe por que ele oferece dinheiro? Porque para pessoas como Simão, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Né? Em seu mundo, ele comprava pessoas com seus truques. Tem alguma diferença hoje? Me responda aí. A gente tenta subornar a soberania de Deus. Eu chamo isso aqui de raio-x do reino, gente.
Sabe qual é o raio-x do reino para quem está assentado? Vocês chegaram depois, eu vou dizer. Essa série é assim, ó, Romário, Diego, a gente está aqui assentado com Jesus. A gente não está aqui não, é só o corpo. A gente está assentado com Jesus lá em cima, nas regiões celestiais, como ele prometeu para quem é dele. E a gente tem que ver o mundo de outra perspectiva, sem se corromper com o mundo. E esse raio-x que eu vim trazer aqui, identificando os Simões de hoje. Não é para o que está do lado, nem para o que está em casa, não. É para a gente. Vamos identificar se a gente é Simão, né? Sabe, gente, a Bíblia não é um livro de histórias antigas, não. A Bíblia, revelada, é um espelho para a nossa alma. É simples assim. E a pergunta que a gente faz lá de riba, junto com Jesus, é: quem são os Simões de hoje? Ou que parte de Simão eu tenho ainda em meu coração? Esse espírito de barganha que a gente tem, tentando ou entrar no coração, já fluindo no coração, a gente tem que fazer algumas verificações, é isso que eu quero ver. O primeiro é o teste da motivação. Faça aí mesmo essa pergunta. Para que eu quero pregar? Para que eu quero servir na igreja? Para que eu quero o altar? Para que eu quero sair na rua carregando uma Bíblia de 5 quilos debaixo do meu braço? Não estou criticando nada disso, não. Eu quero que você de casa aí que está assistindo e a gente daqui, se faça essa pergunta para a gente mesmo. Para que eu quero dizer que eu sou um homem de Deus ou mulher de Deus? Para que eu quero ter uma capa de crente? A resposta sincera aí do seu coração é essa resposta aí mesmo, que só Deus vai conseguir ver. Eu não vou conseguir ver de jeito nenhum. Você pode estar se enganando, mas eu quero que você se dispa nesse momento. Essa resposta aí. Qual o objetivo de você querer pregar? Qual o objetivo de você querer cantar? Qual o objetivo de você querer servir? Qual é o objetivo de qualquer bondade que você faça por aí, ou de qualquer capa que você vista por aí? É capa mesmo? Ou é o seu caráter? Ou é a vontade de te verem? Ou é a vontade de ser aplaudido? Ou é a vontade de ser reconhecido? Ou é a vontade de se autoafirmar? Ai, cara, quando eu vejo isso, eu fico envergonhado comigo mesmo. A sua resposta aí, sincera, vai dizer se você é um Simão, que busca o controle, que busca o palco, que busca um elogio, ou se você é Pedro, que busca a glória de Cristo em tudo que você faz. A segunda pergunta desse teste aí é: qual o seu preço? Sabe quem é também o Simão de hoje? É o pastor que olha para a ovelha e, em vez de ver um irmão, em vez de ver um filho, entre aspas, sabe o que ele vê? Um cliente. Está cheio de pastores, cheio de líderes, que em vez de ver um irmão em Cristo, sentado ali no banco, uma pessoa que ele considera um filho na fé, digamos assim, ele vê um cliente em potencial. É aquele que diz nas entrelinhas ou abertamente: gente, eu te vendo uma oportunidade na igreja ali, pelo valor do seu dízimo, pelo valor de sua oferta especial. Eu te vendo essa oportunidade, cara. Não saia da igreja, não. Estou pagando preço por você. Estou pagando preço de oração. Isso não é ministério. Isso é comércio. Sabiam disso? Isso é o do pastor. E qual a barganha do membro, pastor? É a mesma. Sabe qual é o membro? Simão de hoje. Aquele que chega para o pastor e diz: ei, não precisa dizer propriamente dito, não. É que as ações transparecem isso aqui. Pastor, quanto custa para eu não sair dessa igreja? O que o senhor me dá para eu ficar? E o pastor diz assim: não, sai não. Ou o pastor percebe: eu vou te dar um cargo de obreiro, eu vou te dar uma oportunidade no microfone. Aí você não vai sair não da igreja, cara. Eu vou dizer que se você sair sem minha bênção, você vai deixar uma brecha no mundo espiritual. Você vai sair amaldiçoado, você tem que procurar a bênção do pastor, e eu não estou dando minha bênção para você. Não saia não, porque eu vou acabar com sua reputação. Aí o cara se vende. São os Simões de hoje. E o pastor, agindo como um mercenário, não como um guardião da verdade, responda: não saia. Eu te darei várias oportunidades. E quarto, para identificar os Simões, são aqueles que dizem assim:
essa palavra não é para mim. Talvez você, Isaac, meu amor aqui, Diego, Abraão, Caleb, a gente possa estar dizendo aqui, não é para mim isso, eu não sou pastor, eu não sou pregador e nem vou na igreja, nem altar eu quero, então eu não faço parte disso. Não. Por que você ora? Para querer algo em troca de Deus? Por que você oferta o seu dízimo? É porque se você não botar o dízimo, os gafanhotos, o devorador, o uruga, o pulgão, vai falar um cara de bicho que eu nunca vi em minha vida, nunca vi um uruga. Não sei nem o que é isso, gente. O uruga, o pulgão, o malfeitor, vai tudo comer. Não deu dízimo, está lá na farmácia. Oh, meu Deus. Negociadores. Ou você é daquele que diz assim, não, eu retorno o dízimo. Cara, é uma alegria, viu? Eu sei que tem o salário do pastor, não quero que o pastor passe fome, né? Eu sei que tem os custos ali. Eu dou com alegria, tudo é de Deus mesmo. Aí é a característica de Pedro. Mas que o pastor deixe isso claro também, né? Que quem sustenta a obra não é o peso que ele impõe sobre vocês, não. Quem sustenta a igreja que foi aberta é o dono da igreja. E esse dono não é o pastor, ele se chama Jesus, Cristo de Nazaré. Quer ver uma outra palavra muito dita nas igrejas que mostra que você é um Simão? Eu pago o preço de oração. Ei, se está difícil, não ore não. Não é para ser peso, é para ser bênção. É um privilégio orar, é um privilégio vir à igreja, é um privilégio pregar, é um privilégio trabalhar para Cristo. Se você paga o preço de oração, Jesus pagou o que na cruz? Eu pensava na minha mediocridade, Isaac, que Jesus já tinha pago todo o preço. E que se eu oro por Isaac de casa, é porque eu amo meu irmão e vou interceder por ele. Porque Deus escolheu ser amado através do irmão. Ah, cara, você só busca Deus para ter algum benefício extra? Eu posso aqui ficar citando milhões e milhões e milhões de exemplos. E o coração duro ainda vai bater no peito e vai dizer, nenhum desses exemplos é para mim. Ei, eu não quero e nem pretendo convencer ninguém, porque só vai ser convencido aquele que tem um coração quebrantado, aquele que quer encontrar o Simão dentro de si e hoje dizer, vai empurrar o Simão, que a glória é de Jesus Cristo e esse me sustenta, e eu não preciso de mais nada. Porque ele disse, aquele que não for Simão diante de mim, mas aquele que fizer tudo para a glória do meu reino, eu cuido de todas as outras coisas. Não precisa nem se preocupar com amanhã, Diego. Ele fala, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando acontece algo ruim em nossas vidas, hoje aconteceu alguns infortúnios, ontem outros, eu creio que na vida de todo mundo aqui, primeiro a gente pode dizer assim, caraca, mas de novo isso, velho, é muita perseguição. Mas você fala assim, ó, peraí, se eu vou falar de dinheiro, que é melhor, mais fácil de compreender. Se eu preciso gastar dinheiro nisso, eu não esperava que esse pneu furasse, eu não esperava que o carro perdesse a capota, eu não esperava que essa prancha fosse roubada, eu não esperava disso, peraí, cara. Mas se fez isso e você não teve culpa, Deus garante. Faça tudo para o reino de Deus. E todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Se olharmos fundo, todos nós temos traços de Simão, precisando de conversão. A gente precisa abrir os nossos olhos. Com os olhos das regiões celestiais, sabe o que a gente vê? Que as igrejas estão abarrotadas de Simões, tanto sentados quanto no altar. E o povo continua seguindo esses mestres, sem coragem de sair, aprisionados por falsos sinais e manipulação emocional. Eu já tinha preparado essa pregação, já tinha conversado com Deus. Nem sabia que vinha gente de fora, não estou dando indireta para a igreja nenhuma, eu estou pregando sobre eu tirar o Simão de dentro de mim. Mas os Pedros de hoje levantam a voz e diz, a tua barganha seja contigo para a perdição. A verdade liberta, gente. Mas isso é ofensivo demais, pastor. Como é que você fala assim? Que desrespeito. Eu sei que é isso que falo. Que desrespeito, ele se acha mais santo, vai para lá bater em todo mundo. Não, gente. Ofensivo é o que esses ladrões e seus comerciantes estão fazendo com o evangelho.
E nós, na visão do alto, choramos por essas almas. E eu durmo tranquilo, porque essa indignação contra o comércio religioso nasce do amor de Deus pelas pessoas, não num julgamento arrogante. Tudo para um comportamento, Pedro, tudo é para a glória de Deus. É desprendimento total. Ainda que a igreja vazia esteja, ele vai dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas baseado em que você fala isso? Baseado no que Jesus falou em Mateus 10:8. De graça recebeste, de graça dai. Acabou. Mas isso não vai encher a igreja, não tem problema. Enche o céu de aplausos. Mas isso vai deixar a igreja sem dinheiro, não tem problema. O meu sustento é Jesus Cristo, não é o dinheiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Sabe qual é o veredicto do alto? E esse é o 4º ponto, que é o coração revelado. Repare que Pedro disse para ele, cara, que seu dinheiro seja destruído junto com você. A sentença de Pedro foi forte demais, gente. Pereça contigo o teu dinheiro. O preço do dinheiro, que pode ser um outro preço, que a gente vende a nossa alma, que a gente se vende, que a gente aceita ser manipulado, porque no fundo a gente tem um outro interesse, seja medo ou interesse de não perder algo, gente. Com a mente do alto, Pedro não julgou nem a aparência, cara. Ele julgou a intenção do coração. Teu coração não é reto. Mas, pastor, não precisava dizer isso, não. Pedro não foi politicamente correto para não perder o dízimo de Simão. Ele preferiu perder o dízimo de Simão, mas restaurar a alma de Simão. Ele preferiu perder o Simão doador para tentar salvar a alma do Simão pecador. Ele olhou do alto e viu veneno e não dinheiro. Ele disse, passe para lá com o seu dinheiro. E aí, pastor Maurício, quanto é que você prega para ir pregar uma palavra ali em São Paulo? Passe para lá seu dinheiro e você. Não tem pacto comigo. De graça eu recebi, de graça eu dou. Provérbios 28:13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem um detalhe no versículo 24, eu já estou terminando, que diz assim, Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Não lhe sobrevenha nada do que vocês disseram. Simão não estava arrependido do pecado. Simão estava arrependido, ele estava com medo das consequências. Ele não tinha nenhum arrependimento do pecado dele. Ele não estava chorando porque ele traiu contra Deus. Ele estava com medo das consequências dele, foi o mesmo com Saul. Saul falou a mesma coisa, cara. Ele falou, pelo amor de Deus, Samuel, não me deixe mal diante do meu povo. Eu não quero ser mal visto diante do meu povo. Não retires de mim a minha coroa. Saul também não estava arrependido. Ele estava com medo de perder a reputação dele, perder a coroa. Está cheio de gente com medo, com remorso. Remorso é medo de perder alguma coisa se descobrirem seu pecado. Tem um bocado de gente encobrindo os pecados dentro da igreja. Por quê? Porque o pastor trata de tal maneira que o coitado está viciado em pornografia e não pode chegar para o pastor e dizer, pastor, me ajuda aí, velho. Eu estou viciado em pornografia. Está fora do altar. Está fora do altar o quê, rapaz? Vem para o altar tocar o carrom, se alegrar com o Senhor e a gente junto com Deus vai libertar. Aí fica todo mundo escondendo. Porque está cheio de Simão, não pode falar nada, gente. Nada. O povo só quer julgar. E o coitado está ali com arrependimento sincero, mas não tem força suficiente para vencer qualquer tipo de pecado. E não pode pedir ajuda porque o pastor é um santão. Ei, santão é o escambau. Se eu fosse santão, cara, quando tem a ceia do Senhor, eu sou o primeiro a dizer, se não pecar, não puder cear, eu sou o primeiro a cair fora, porque eu sou um homem cheio de pecado, mas com o coração todo em Jesus Cristo. E eu sei que até o dia do Senhor, Ele concluirá a boa obra em mim.
Mas por enquanto eu sou um miserável. E miserável mesmo, dos mais miseráveis. Porque o nosso coração é assim. Isso é um arrependimento de fachada. Os irmãos de hoje é o cristão que só se arrepende quando é pego ou quando o pecado começa a doer no bolso ou doer na sua reputação, gente. É um seguro contra o inferno. Mas vamos lá. Sabe, e para terminar eu queria falar a antítese do engano. Porque a visão do alto não serve apenas para denunciar o Simão que existe em nós. Tem um lado bom, sabia? Ela serve para nos mostrar o caminho de um pecador que se encontra verdadeiramente com Cristo. Alguém que não barganhou. Alguém que se rendeu. Alguém que não quis o que Jesus fez, mas ele quis o que Jesus é. Enquanto Simão tentou subir pelo dinheiro, houve um homem, cara, na Bíblia, que subiu em uma árvore para ter uma visão do alto. Zaqueu. Simão queria o espírito para ganhar mais dinheiro na terra. Zaqueu abriu mão do dinheiro e da fama, porque encontrou com a vida. Sabe qual é o segredo da visão do alto de Zaqueu? Essa galera queria comprar o segredo. Mas Zaqueu, assim como nós que temos a visão do alto, a gente só quer se assentar com Jesus. Jesus assentou naquela mesa com Simão, com Zaqueu, e não pronunciou uma só palavra. A mesa com Jesus tem um significado lindo no Evangelho, significa intimidade. Zaqueu se sentou com Jesus, Jesus não precisou falar uma palavra. Zaqueu gastou o seu dinheiro para comprar tudo. Simão, Zaqueu não, ele ofertou, só para a glória de Deus. Rapaz, isso é lindo, gente. Jesus não pregou contra o dinheiro de Zaqueu. Jesus nem deu um trato no pecado de Zaqueu. Jesus não denunciou nada. Larga seu pecado, você é um ladrão. Não denunciou. Jesus não pediu dinheiro a Zaqueu, a presença da luz foi suficiente para expor as trevas que habitavam em Zaqueu. E ele reconheceu as trevas só porque ele se entregou à luz. E disse, vou dar tudo. Vou dar 4 vezes mais. Se eu roubei, sim, roubou e não foi pouco. Cara, isso é lindo. Simão ofereceu dinheiro para obter poder. Zaqueu ofereceu dinheiro para ficar livre do peso. Dou metade dos meus bens aos pobres. Se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Para Simão, Pedro disse, pereça contigo o teu dinheiro. Para Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Não tem nada a ver com dinheiro, né? Mas peraí, houve salvação porque Zaqueu deu dinheiro? Peraí, mas Simão também ofereceu dinheiro. Não, houve salvação porque Zaqueu foi de dentro para fora. Já Simão é de fora para dentro. Ei, larga o cigarro e você pode cear. Ei, largue essas coisas ruins e você pode vir para a igreja. Ei, largue a bebida. Travesti, que é isso? Vai entrar na igreja? Não, se converta primeiro. Para que Jesus morreu na cruz mesmo? Não, a nossa função é dizer, ei, todos esses que eu citei, venha para Jesus. Mas não tem mais, ele te quer dessa maneirazinha aí, ó. Mas ele me aceita. Não, ele não aceita nem a mim, nem eu me aceito. Ele vai te transformar, mas é de dentro para fora. Por enquanto entre, porque nosso chamado é te amar e o de Cristo é de te converter. Isso é evangelho. Por que ninguém quer? Eu não sei. Talvez seja pelo mesmo motivo que a porta é estreita e uma minoria passarão por ela. Ei, vocês que estão me ouvindo e lotando as igrejas, se a porta é estreita, você acha que a sua igreja é certa? A porta é estreita e poucos as que acharão. Quando Jesus fala de estreito, Isaac, ele diz assim, ó, no final dos tempos, o amor de quase todos morrerá, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É o amor. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que restitui. Vamos ficar de pé para não cansar vocês e para a gente fingir que está acabando.
Sentados com Cristo, gente, a gente aprendeu que influência não é aprovação. Na maioria das igrejas é, né? Influência não é aprovação. Simão tinha 100% de audiência, mas 0% de aprovação divina. É óbvio, né? Vocês podem dizer assim, pastor, onde é que está dizendo que é 0%? Eu estou exagerando, eu sou exagerado. Bom, a gente bota para checar, para chocar. Sinais sem palavras são perigosos. O povo é enganado porque busca espetáculo. Se você arrumar uma Bíblia aberta no meio dessa igreja, não fica um. Não tem palavra, só tem espetáculo. 3, o altar exige rendição. Deus não vende unção. Ele derrama unção apenas nos corações quebrantados. 4, assentados com Cristo, vemos que a igreja não é um mercado e o Espírito Santo não é um produto. Cara, o engano de muitos é achar que o céu se move pelo que a gente tem na mão. O engano de muitos é achar que o céu se moveu todo. Eu não estou tirando o poder da oração, mas a maneira que falam que ora, eu orei, tirou toda a glória de Jesus, cara. A pessoa foi lá e enriqueceu porque ele orou. Tirou a soberania de Deus. Tudo é porque fez um milagre, o céu se abriu. Quantas vezes pessoas foram a montes, não condeno nada disso, também é massa. O problema é o que fizeram com isso. Aí vem dizendo, aquilo foi culto de fogo, comida sólida, reteté. Reteté é do diabo, mas tudo bem. Não estou falando que aquelas figuras não, a palavra reteté, depois vocês pesquisem. Mas o que eu estou querendo dizer é, essas pessoas vêm, você fala, mas o que foi que teve? Qual foi a palavra? Não tem palavra. Porque não, todo mundo começou a gritar, começou a pular, começou a profetizar. A presença de Deus está na palavra, e a palavra tem nome, se chama Jesus Cristo. Ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. A Bíblia você pode jogar na parede, que é só um livro. A revelação dela já está habitando no seu coração. O céu se move pelo que o Deus vê no seu coração. Hoje o Senhor nos convida a descer do palco da nossa própria vaidade. Sabe o que eu queria? Confie em mim que eu não vou aí dar um cachação em ninguém, não. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Só abrisse quando eu mandar. Deixa o olho fechadinho. Bem fechado, cara. Eu vi isso em casa. E medite no que eu vou falar agora. Medite nisso, sem abrir os olhos. Se o Senhor olhasse hoje para o seu investimento espiritual, em tudo que você investe o seu espírito, ele veria uma oferta de amor ou uma tentativa de suborno? Pense um pouco de olhos fechados. Permite que esse silêncio para o Espírito Santo agir em cada um de nós agora. Essa sua entrega espiritual para Deus, essa entrega espiritual na sua vida cotidiana, se Deus olhasse para o fundo do coração, ele veria uma oferta de amor ou uma tentativa de negociar com ele, querendo algo em troca. Continuem de olhos fechados. Pai, que teu Espírito revele em cada um de nós nessa noite. Que teu Espírito entre no coração desses que estão na internet de olhos fechados, dos que estão aqui de olhos fechados, eu com meus olhos fechados. Que a gente possa agora estar nessas regiões celestiais. Que o Senhor crie uma visão no nosso cérebro agora, de Jesus com os braços abertos, de todos os livramentos que Ele tem nos dado, de todo o sustento que Ele tem nos dado. Ele olhando para a gente e se preocupando e enchendo o seu coração de íntima compaixão. Nos apresente todo momento, Senhor, que a gente tentou subornar o Evangelho, que a gente aceitou migalhas, Senhor, mesmo não ouvindo a Tua palavra, mas nos revele todo momento que a gente foi encantado com Simão o mago, com as suas magias, com a sua manipulação espiritual, e que a gente está preso, Pai, nele, e que a gente precisa que um homem de Deus venha, impor as mãos, Senhor, e diga, recebam o Espírito Santo, que esse Espírito Santo do alto agora, ele desça sobre cada um de nós,
e traga essa revelação para a gente nunca mais andar no engano. E mesmo se for difícil aqui nessa terra, a gente sair daqui recebendo a aprovação de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam nessa igreja, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Aplaudo bem alto o nome do Senhor para abrir os olhos.